Além do Kim Kataguiri, algum parlamentar hoje no exercício de mandato é interessante para esse movimento do Missão? Está em conversação? Tem como ampliar a bancada ainda nessa legislatura? Olha, há pouquíssimas conversas por duas razões. Eles sabem o nosso tipo de conduta e a maior parte dos deputados, especialmente do Centrão, que querem vir, eles fazem assim, me dá teu diretório estadual, eu elejo um deputado estadual aqui, um deputado federal comigo e tal, eu dou um jeito, fica tranquilo e a gente vai... Que eles acreditam que o partido é como se fosse uma rede de franquia. É uma franquia de farmácia que cada um... Como infelizmente é a maioria dos partidos políticos no Brasil. 95%, vamos dizer assim, que a exceção do PT, do PSOL, que são de esquerda, veja... E principalmente na construção para os candidatos à Câmara Federal, que é de onde vem o fundo partidário. Exato. Então, tirando alguns partidos ideológicos de esquerda, os partidos do Centrão todos, eles vendem seus diretórios para eleger deputado federal, para pegar a passada cláusula de barreira, aí entra dinheiro, eles redistribuem entre si o dinheiro. É uma rede de franquias mesmo. E nós não estamos trabalhando com rede de franquias. Então, não apenas não oferecemos isso, como do outro lado também a gente não tem muito a oferecer. Se o cara... Como é que está essa construção partidária, né? O Missão já tem diretórios constituídos em quantos estados? Tem uns 13, 14 e construindo mais agora. A gente teve que montar alguns provisórios para participar da eleição. Isso não é o problema, porque a gente vai lançar chapa em todos os estados da federação. Porque a gente tem militante em todos os estados da federação. A título de curiosidade, a gente foi o único partido que foi montado conseguindo atingir o mínimo exigido por lei em todos os estados. Ou seja, a gente teve time de coleta de assinaturas em todos os estados do Brasil. No estado de São Paulo, o Missão terá um candidato ao governo de São Paulo? Por enquanto, o Kim Kataguiri é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Houve outros nomes, então a gente está conversando nos bastidores. Eu gostaria que o Kim concorresse a deputado federal, que eu queria que ele fosse meu líder de governo. Na verdade, eu queria que ele fosse candidato a deputado federal e já se apresentasse para mim como meu ministro da Fazenda, né, e andasse comigo pelo Brasil e por São Paulo. Mas essa é a discussão nossa, porque ele seria um grande candidato ao governo, como teria sido um grande candidato a prefeito. O Kim Kataguiri, definitivamente, com a quantidade de trabalho, ele tem um volume de trabalho, ele seria um monstro no executivo. Além do estado de São Paulo, qual é o estado hoje que o MBL tem uma atuação maior? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é muito forte, Paraná... Incrivelmente, o Paraná é o segundo estado nosso em termos de atividade. O Rio de Janeiro precisa de uma limpeza em todos os níveis de governo, né? Tanto que a gente tem um candidato ao governo do Rio, um pré-candidato, vamos colocar aqui, que já bate 5% nas pesquisas, ele é oriundo dos bombeiros, da polícia, tem um passado ilibadíssimo. Não é o Cabo da Ciolo. Não, pelo amor de Deus, nós fazemos um psicotécnico para os candidatos, né? Todo respeito ao da Ciolo, mas não é o caso. O bombeiro Rafa é um grande pré-candidato. E o vice dele é o Busnello, que foi oriundo do BOP. Duas pessoas de uma integridade absoluta, de uma inteligência fora do comum, e vão surpreender muito na eleição do Rio de Janeiro. Agora, Renan, nessa construção, né, para uma candidatura presidencial, né, é óbvio, né, você já está pontuando, inclusive, nas pesquisas eleitorais, a gente viu a pesquisa recente, onde você já supera alguns nomes da política tradicional. Leite, né, governador do Rio Grande do Sul. E nesse sentido, como é que está essa discussão? Hoje, na sua visão, qual é o maior desafio a ser enfrentado pelo próximo presidente da República? Existem dois desafios centrais. Um desafio, que está sendo muito pouco falado, é o desafio fiscal, é resolver conta pública. Isso a gente inclusive já protocolou a nossa PEC, então logo eu ganhei a eleição, nós vamos ainda na transição passar ela, que aí ela resolve os problemas fiscais para a gente poder, de maneira calma, baixar os juros, porque a curva da dívida resolve. Ou seja, o Brasil não quebra. Para quem está nos assistindo, traduzindo bem, o Brasil vai quebrar daqui 2 anos se não fizer nada, ninguém está falando nisso, todo mundo sabe que vai quebrar, e nós temos um remédio para não quebrar. 2, crime organizado, violência, segurança pública, assim, do Oiapoque ao Chuí, esse é o maior problema, todo mundo relata, e em alguns lugares as coisas estão dramáticas, e pouco se comenta, todo mundo fala, segurança pública vem mais do Rio de Janeiro. Não, o Ceará é o pior estado do Brasil, de longe. Não, nós estamos vendo São Paulo, né, degringolando com a questão das facções, já dominando, né, pontos centrais aqui no interior de São Paulo. Sim, até porque o interior de São Paulo é a rota caipira, que passa, em resumo, a droga que vem da Bolívia, vem pelo Mato Grosso do Sul, e ela chega até o Porto Santos. Então, toda a Baixada Santista é do PCC, e aí o Porto de Santos é tomado pelo PCC também, e o PCC manda a droga para fora com submarino via Porto Santos. No Ceará, por exemplo, todas as cidades médias já foram tomadas pelo Comando Vermelho, e a capital Fortaleza já foi repartida pelo Comando Vermelho e aquele terceiro Comando Puro. Então, quando você vai olhando o interior do Nordeste, você vai se assustando. O Nordeste está tomado mesmo. E o Comando Vermelho é uma facção muito mais agressiva e meio simplória do que o PCC. O PCC é mais profissional.
E eles fazem terror mesmo com as pessoas, é terrorismo puro e simples. Então, um presidente da República precisa entrar e devolver lei e ordem para o país. Não vai ser bonito o que precisa ser feito com esses caras, entendeu? A gente vai precisar fazer uma limpa. E o governo federal vai ter que dispor de meios institucionais para fazer isso. Dito isso, é fazer isso, é mudar a nossa legislação penal para que as penas sejam bem mais altas para os crimes cometidos, especialmente para reincidente, porque os crimes são sempre cometidos pelas mesmas pessoas. Tem que mudar as leis de execução penal, acabar com institutos como o da progressão penal, que hoje faz com que um cara que tem 20 anos de pena cumpra 2, 3. É uma bizarrice que acontece no Brasil. E qualificar facções criminosas como organizações terroristas. Não aguardar os Estados Unidos fazer isso, que é meio humilhante pra gente. É nós mesmos fazer, porque eles são organizações terroristas. Eles cometem crimes de terror e são organizações de natureza política. Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho têm natureza política. Não é à toa que o PCC se autodenomina o partido. E o Comando Vermelho, a origem dele é uma origem político-ideológica. Não estou falando que ele é um grupo de esquerda, o Comando Vermelho, mas eles fazem ocupação territorial e eles têm legislação própria dentro dessa área que eles ocupam, que os qualifica como organização política. Portanto, eles são um grupo de terror que praticam a violência como forma de expressão política e precisam ser tratados como tal. Institucionalmente, você acredita que há representantes dessas forças dentro da política no exercício atual? Pelo amor de Deus, com certeza. Com certeza. Veja, no Rio de Janeiro, o Bacelar, que foi afastado, ele era parceiríssimo do TH Joias, que era do Comando Vermelho. Inclusive, o Rio de Janeiro vive um momento sui generis, né? Porque ele vai ser governado por um juiz, tá? Sim. Um membro do judiciário, porque o Cláudio Castro é candidato ao Senado. Sim. Então, a situação do Rio de Janeiro, ela é uma aberração. Uma aberração. Agora, tem coisas que são ainda pouco, vamos dizer, são muito inexplicáveis. Como o governador do Ceará permite que o Comando Vermelho vá tomando as cidades e ele não faz absolutamente nada. A polícia do Ceará toda sabe o que está acontecendo. Mesma coisa com o Jerônimo na Bahia. Ambos são do PT. E, assim, o PT vai ter que explicar isso. Eles receberam durante o governo Lula a dama do tráfico, houve lobby do Comando Vermelho e do PCC dentro do governo do PT. E aí eu vejo essas coincidências e eu começo a achar as coincidências muito coincidentes, né? Será que o PT, em alguma medida, está sendo leniente? A se ver. O lance é o próximo presidente da República tem que investigar isso. Porque certas tomadas de cidade que vem acontecendo em nome do Comando Vermelho não se explicam. A polícia tinha toda a condição de fazer a resposta, vamos dizer, bélica a isso. E o governador não autoriza. Gostou desse vídeo? Então já deixa o like para ajudar o canal, se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos e ativa o sininho para ser avisado sempre que sair vídeo novo por aqui.